Aí, salve pessoal! Voltando aqui com a live para a gente finalizar com a Luna Vargas. A gente está trocando ideia sobre extrações de cannabis com solventes. Quem tiver dúvida, encaminha, que o Instagram já encerrou, que já deu rápido. Dá para ficar horas aqui trocando ideia, né? Dessas coisas que a gente gosta pouco. E aí, mana, voltamos. Desculpa, viu? Ele avisa do nada e eu não queria te interromper, aí caiu. Então, Luna, eu ia até falar, eu ia mostrar, só que acabaram todos. Você lembra? Outra vez que a gente fez a live, eu tava com algumas extrações aqui, que até você perguntou pra mim, né? Você falou, manda aí pra eu dar uma olhada. Elas vieram todas da Califórnia, elas não são do mercado regulado, essas daí, essa marca. Eu não conheço muito o contexto lá da Califórnia, infelizmente ainda não estive lá, né? Por enquanto, pretendo quando acabar o coronavírus, mas foi um amigo de lá que me trouxe, ele comprou em um Fire Market que chama, que ele diz que tem lá, são algumas feiras que acontecem e que o pessoal, porque também lá na Califórnia também teve essa questão da overregulation, né? E muita gente que inclusive já produzia, né? Que já tinha tradição ali de produzir, acabou ficando de fora do mercado regulado, não consegue entrar para vender nos dispensários. E aí eles se organizam nesses eventos, assim. E confesso que se tive medo de usar, lógico... Confio um pouco no conhecimento desse meu amigo, inclusive ele era budtender do Harborside, ele trabalhou lá por uns 6 anos. E tanto que eu falei assim, eu confio em você. Aí ele falou, não, pode deixar, ele trouxe. Mas é isso, não é uma coisa que eu acho que existe um certificado, né? Então a gente fica inseguro. Aqui no Brasil, de maneira nenhuma, eu considero utilizar esses produtos, a não ser assim que eu conheça muita pessoa que fez mesmo. E já tem gente aqui produzindo que realmente tem, inclusive... Todos esses forninhos, as panelas para purgar, aquela coisa toda. Já vi alguns laboratórios assim, né? Mas mesmo assim, porque é isso, o pessoal não consegue testar, né? Até eu tenho um amigo que ele estava fazendo um óleo com fins medicinais e ele desesperado querendo testar. E como é que eu faço? Para onde eu mando? E tem alguma maneira assim, Luna, até para esse pessoal que já está aqui produzindo, e a gente sabe que tem gente aqui produzindo óleo pra caramba, com fins terapêuticos. Você conhece alguma maneira de fazer uma testagem aqui no Brasil? Ou até se tem como esse pessoal mandar isso para algum outro lugar para ser testado? Você já ouviu falar? Aqui no Brasil, o que eu já ouvi falar foram das universidades. Eu sei que é do Rio Grande do Norte, eu tenho um pessoal também lá na Paraíba que consegue testar, os óleos de cannabis, mas não é sistemático, não, porque assim, na verdade, a cannabis, às vezes a gente esquece, mas ela é uma planta. Então, assim, cada planta, cada produção, cada batch, né, cada lote, ele tem que ser testado. Então, aqui a gente recebe, para cada lote, é obrigado, né, aqui no governo do Canadá, a você testar cada lote. O que acontece no Brasil é que algumas universidades conseguem testar, porque tem o maquinário, tem que pedir uma permissão, né, também, para poder testar. Mesmo se tiver maquinário, a cannabis ainda é uma droga ilícita, então você não consegue testar ela. Agora, não tem privado, né, que eu acho que, assim, a primeira coisa que o governo devia fazer é possibilitar que as pessoas testem, porque isso é uma forma de segurança. Se já tem pessoas produzindo, se já existe esse mercado, né, como existe no Brasil, tem que pelo menos oferecer uma opção de testagem, assim, porque é muito tampar o sol com a peneira você imaginar que ninguém está produzindo isso porque é ilegal. Então, eles fingem que não existem, né? Na verdade, as pessoas fingem que não existe. É um pouco, assim, eu fico um pouco revoltada com isso, assim, porque, assim, muita gente usando produto de péssima qualidade, ou até comprando coisas pela internet que não sabe procedência, correndo perigo de vida, de saúde, e sendo também que, né, pode ter gente com conhecimento produzindo um produto bom que quer também testar e não tem essa possibilidade. Então, assim, isso é muito ruim, assim, para o mercado e para a saúde das pessoas. E uma coisa que você falou aí em relação ao mercado ilegal,
eu não sou contra o mercado ilegal, pelo contrário, eu consumo e as melhores flores, as melhores extrações são do mercado ilegal aqui do Canadá, porque o mercado legal é super imaturo, ele tem 2 anos só. Tem um problema também que a maioria das pessoas que sabem, que conhecem de cannabis, não estão no mercado legal. Total. Então, o mercado legal tenta absorver, né, esse conhecimento e o trabalho dessas pessoas, mas colocar isso numa escala muito grande é difícil, como eu falei. Então, assim, a gente tem aqui feiras também, a gente tem um mercado gigante aqui legal, e são produtos ótimos e de marcas já consagradas. Inclusive, esse aqui que eu compro é de uma marca do mercado ilegal aqui de Vancouver e que é uma alta qualidade. Gosto muito dessa marca e várias pessoas vão na loja perguntando, que essa chama Miss Envy. Fala assim, que você tem produto dessa marca, e a gente fala, pô, a gente não pode mais vender, porque eles não conseguiram a permissão ainda. E aí, a forma mais fácil desses pequenos entrarem é serem comprados pelos grandes. Então, eles vão sendo absorvidos. Essa é uma forma que eles entram no mercado regulamentado. Mas isso também é um processo. Então, assim, não acho que, igual esse produto que você falou da Califórnia, dependendo da marca, tem marca que está há 20 anos, 30 anos no mercado. Na frente do que o regulado, né? E você sabe que é de qualidade, você sabe... e assim, lá no mercado aqui do Canadá e no mercado da Califórnia que eu conheço, você tem acesso à testagem, você tem laboratórios que testam esses produtos, mesmo não sendo do mercado legal. Então você pode ter sim essa segurança, né, em relação a esses produtos. Muito joia. Eu acho que isso aí que você disse, eu sempre lembro do caso do Uruguai, porque o Uruguai é um exemplo bem, sei lá, eu acho bem maluco, assim, mas, por exemplo, bem sensacional, na verdade, né? Porque eles regulamentaram primeiro o acesso ao cultivo para os autocultivadores e para os clubes. E depois que veio essa coisa, né, das farmácias, até demorou, o pessoal reclamava muito, demorou anos. E quem reclamava, na verdade, que queria maconha na farmácia, não era tão o pessoal que já era os canabistas de lá, porque eles se resolveram com o cultivo, e a melhor cannabis do Uruguai, ela jamais vai estar na farmácia. Sim. Ela está na mão dos clubes, ela está na mão dos cultivadores. Assim como as produções todas, porque a cannabis que entra na farmácia, tem baixo teor de THC, não é uma cannabis tão refinada, né? Tem eles tentam controlar um pouco as strains, as genéticas lá também, então é mais limitado. Então os produtos bons mesmo não estão na mão do mercado. Então eu acho essa uma grande, não sei, um grande karma aí da indústria da cannabis também, né? Porque tenta se impor como uma indústria, mas na verdade não quer dizer que vai ser bom porque é industrializado, né? Ou que as pessoas vão preferir, né, Luna? Eu acho, assim, estando aqui dentro do mercado regulamentado, eu tenho uma visão, assim, eu acho que é um pouco otimista, de que a gente está num processo. Então, assim, quando você fala, legalizou a cannabis, do dia para a noite não muda nada. Então, assim, a gente está nesse processo. É um experimento. Por isso que, assim, esses dias eu fiz até uma crítica sobre as matérias, né, que são lançadas aí falando do mercado canadense. Principalmente assim, teve problema na embalagem, teve problema daquilo, vai ter um monte, e tem vários que não saem nas matérias que a gente sabe aqui de dentro. Por quê? Porque é um mercado novo, assim, as indústrias nunca produziram, primeiro, elas não existiam, segundo, elas nunca produziram nessa grande escala, então é tudo um teste, assim, igual eu tô falando assim, essa bebida, ela demorou 6 meses, depois do prazo que era para estar na prateleira, ela demorou uns 6 meses, porque assim, fiz, tentamos estabilizar, não conseguiu, volta, engenharia de produção. Então, assim, é muito complexo, assim. E uma coisa que eu acho bacana da indústria da cannabis, assim, tem um companheirismo, assim, de tentar, assim, igual, tem várias empresas aqui que estão despedindo várias pessoas, que estão com problema financeiro e tudo mais, e as pessoas falam assim, não, a gente não vai assim, porque essa empresa grande despediu 500 funcionários, eles super são solidários, assim, porque todo mundo perde com a indústria perdendo. Então, assim, ninguém quer ver uma empresa da Bolsa caindo lá o valor dos títulos, porque isso faz com que a indústria da cannabis inteira perca, entendeu?
Com certeza, com Então, por certeza. isso que assim, a principal coisa é a gente focar em qualidade e em segurança dos produtos e ter esse tempo de espera mesmo, que é assim, como é que o governo vai conseguir introduzir? Essa semana tem uma boa notícia aqui, saíram mais de 64 micro licenças, que a gente fala aqui, que não tinha antes aqui no primeiro ano do Canadá, eram só as grandes. Então, assim, tem uma cooperativa aqui em Vancouver, em British Columbia, né, que é o estado, que são mais de 200 microcultivadores que vão conseguir, com essa cooperativa, colocar o produto deles no mercado, e isso abrir mais de 4 mil empregos aqui, mais de 400 milhões de dólares em taxas para o governo do estado. Então, assim, é um processo. Não adianta achar que vai ser resolvido ou falar assim, o bom é o regulado ou o bom. Assim, eu não gosto muito dessas dicotomias de bem e mal, do que é bom e que é ruim, porque o mundo é mais complexo que isso. Assim, a gente vê de dentro da indústria que não é assim, isso deu errado, isso deu certo. É um processo que a gente está construindo, e a gente, estando dentro da indústria aqui, a gente tem a possibilidade de construir junto. Que isso eu acho que as pessoas são abertas a ouvir. Assim, esse aqui mesmo é um cartridge, né? É um cartucho que eu ganho muitas coisas porque eles querem saber o que eu acho, eles querem ter o feedback dos clientes. Então as pessoas dão os produtos, trocam, a gente sai para tomar café, para almoçar, ou encontra nas festas que tem na indústria aqui, a gente fuma junto. Então é uma troca muito grande, assim, de experiências, e as pessoas são super abertas a isso. Então eu acho que é um caminhar junto, assim. Muito legal, não Luna. É o ideal, né? Assim, quando a gente pensa, 80% do mercado ainda está fora, poderia ser muito maior, mas para o processo burocrático em escala nacional, é difícil colocar isso de uma vez. Porque tem que ter esse compromisso com a segurança, principalmente, que é a preocupação do Estado, né, do Canadá, é a segurança das pessoas, de não ter produto que é mal feito, de não ter produto que não como é que chama? Testado, regulamentado. Então é um processo difícil mesmo. Os testes são acessíveis aí, por exemplo, porque você pode cultivar em casa, né? Vamos supor, você está cultivando na sua casa, você está fazendo alguma extração ali para você, se você quiser testar, é um negócio acessível, assim, que você consegue chegar no laboratório, pagar só e fazer um teste? Ou é muito burocrático? Consegue. Assim, pela lei, você teria que testar produtos regulamentados. Mas assim, eu fui em algumas feiras aqui, né? Essas feiras que acontecem, grandes aqui do mercado de cannabis. E aí eu fiz uma extração aqui, que foi uma extração que eu até ensinei aqui no Instagram, que é com óleo de coco mesmo, é simples, é uma infusão. E aí, pra tomar, né? Pra tomar só pra comer. Só pra comer. E aí eu uso muito de supositório, que eu já falei aqui também. Legal. Mas, porque pra cólica e tal. Então, incrível. E aí eu fui e você ganhava. Eu fui na feira e eles falaram, não, a primeira vez que o primeiro batch, o primeiro lote, a gente faz de graça. Eu falei, vou mandar, né? Só pra ver. Então eles saem lá, assim, com a quantidade de THC e tal. E é bem interessante, mas assim, as pessoas que estão produzindo aqui, elas conseguem ter esse acesso. Joia. Isso eu acho fundamental, assim, porque eu fico vendo cada vez mais, a gente sabe isso está acontecendo no Brasil, porque tem uma demanda cada vez maior, gigante, que não está sendo atendida e não vai ser atendida pela forma como o mercado está hoje regulado, né? Que a gente vê um produto aí de cannabis disponível a preços caríssimos, super controlado. Então a gente sabe que tem associações produzindo, tem cultivadores independentes por aí produzindo. Que bom, né? Porque estão atendendo esse pessoal e correndo um grande risco, porque é um risco gigante. Mas eu acho que o mais triste, assim, Luna, que eu vejo é essa dificuldade de você poder fazer um simples teste, né? Que nem você falou, talvez se tivesse isso de alguma forma oferecido aí na iniciativa privada, ou até teve uma menina que comentou aqui antes, eu acho que antes da gente encerrar a live, que ela falou que tem uma universidade que é super secreta, que só 2 ou 3 pessoas sabem, que eles testam o óleo. Então, que bom, mas que pena que também é tão secreto que às vezes, né, quem precisa acaba não sabendo.
não tendo acesso, né? Não, e isso, assim, para quem está consumindo, né, para algum fim medicinal, isso é mais que Terrível. essencial, assim, porque você, mesmo as associações que têm permissão para produzir, quando você fala assim, ah, isso aqui é uma diluição em 2%, uma diluição em 5%, isso não significa nada, porque você não sabe o 100%. Isso Então, é assim, ótimo. para você, assim, porque assim, o que acontece? Eu até escrevi esse book justamente porque as pessoas me mandavam rótulos, assim, Luna, esse aqui, quanto que eu tomo desse? Aí eu falava, mas isso não significa nada, porque assim, diluição, que isso aqui, digamos que isso seja 100%. Mas isso não é, Tá. porque de álcool vai 50%, 60%. E aí você nunca sabe, depende da planta que você tem para extrair. Então, assim, Sim. você não. Aí depende. Aí 2% dos 60%, 50% já é outra porcentagem. Não é dois Já por cento, é muda. menos. Pode ser 1%, né, efetivo do canabinoide que você está pensando em ingerir. Então, isso é uma coisa que me deixava muito aflita. Assim, eu falava, gente, mas a pessoa. E outra coisa, você experimenta esse, aí você fala, tá bom, 0,2 desse produto funcionou para mim. Você recebe um outro produto, é outra flor, É é outra outro coisa. lote, você já perdeu o seu parâmetro. Então, para quem está precisando, assim, para dor, para qualquer coisa, assim, né? As pessoas estão usando isso para câncer, para fibromialgia. Então, a dose é muito essencial. Dose, Uhum. inclusive, recreacional é central. Porque, assim, quando você, né, igual a gente está falando de DEB aqui, se você vai dar um DEB e você não tem noção da potência daquilo, você não tem como medir, né? E assim, o DEB não é ruim. Muitas pessoas falam, ah, DEB é muito forte, é ruim. Não é ruim, o DEB em si não é ruim. O ruim é usar um produto ruim e usar uma grande quantidade, porque uma grande quantidade vai aumentar muito a sua tolerância e isso faz com que o organismo entenda que está vindo coisa demais e ele fecha os receptores. E aí é por isso que você começa a usar, e aí às vezes não faz mais efeito, você vai tendo que Não aumentar, faz mais aumentar. efeito. Então, a questão da tolerância é muito importante, né? E dose. Dose é chave para tudo que você falar de cannabis. Quando você não tem acesso a um produto, que você sabe a porcentagem, igual aqui, eu tenho esse spray. Eu sei que cada spray desse tem 2,5 miligramas de THC. Então, Uhum. isso faz com que eu consuma e não fique, sei lá, às vezes ansiosa, ou isso me causa uma bad trip, por exemplo, porque eu tenho noção da dose. E eu tenho noção que Claro. cada vez que eu vou aumentando, eu posso aumentar devagar e conseguir, tipo, me dosar bem, assim. Uhum. A maconheira solitária falou aqui que ela é veterinária prescritora. Ela que tinha citado sobre a Ai, que universidade legal. super secreta aí que faz teste. E ela falou justamente a dificuldade aqui, ó. É, Nossa, o paciente dela até rodou com a Olha, muda, exatamente, muda a strain, muda a resposta do paciente, né? É uma coisa que a testagem eu acho que é bem importante aí, né, Luna? E difícil de Aí vai precisar de um mercado mais regulado, né? Infelizmente, a realidade que a gente vive aqui ainda é bem cruel, assim. Como é que você enxerga, Luna? Até pra gente finalizando, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre extração com solvente quiser mandar. Mas eu queria te perguntar, Luna, como que você sente, vendo aí de fora, que já está no Canadá há 2 anos, como que você sente o momento agora aqui no Brasil? Você tem alguma esperança? Se te perguntarem assim, pô, você acha que tem alguma chance de regular o mercado, assim, mas verdadeiramente regular, não essas besteiras que estiver acontecendo agora, que na verdade não beneficiam ninguém, porque o pessoal segue sem ter acesso. Você tem alguma esperança, assim? O que você diria qual a tua opinião sobre essa perspectiva brasileira de regulamentação? Assim, eu tento ser bem otimista, mas quando você vê o cenário político do Brasil hoje, Chora. dá um pessimismo, assim, em relação a cannabis principalmente, né? Porque, assim, se coisas básicas é um problema bem grande, imagina a questão da cannabis, né? É por isso que o Sim. processo de educação, ele é central, assim. Inclusive, eu fiz esse book para as pessoas conseguirem conversar com os médicos, porque os médicos não estão abertos a isso, né? Hoje em dia, 0,2% dos médicos, tem menos de 1.000 prescritores no Brasil, e mesmo assim, dentre esses médicos prescritores, vários tabus, assim, eu tive a oportunidade de conversar com alguns, inclusive que não receitam THC, não, eu não receito THC, o CBD dá conta. Aí eu falo, mas como se a gente tem dentro da gente
o CB1, que é um dos receptores que o THC conecta. Você vai desconsiderar toda uma parte do sistema endocannabinoide porque você não quer prescrever o THC, porque você tem um preconceito com essa substância da planta. Então, assim, quando você estuda, você sabe que você tem um receptor que ele encaixa nesse receptor. Então, assim, eu não entendo muito como é que pode alguém estudar a ciência da cannabis e ter o preconceito com THCs. Então, é engraçado. Não, eu lembrei agora, eu mostrei teu artigo para uma amiga minha que ela não é da cannabis. Ela fez uma live comigo aqui, a Moni Abreu, pelo contrário, ela é cafeóloga, a especialidade dela é café. E ela chamou a atenção dela, que ela leu no teu texto, que para fazer as extrações de cannabis são utilizados processos de outras indústrias, e você citou até do processo do café descafeinado. E aí ela comentou assim comigo, ela falou, você sabe? Ela falou, tem um negócio para te contar. Ela falou assim, você sabe que o café, essa questão do café descafeinado, ela falou, entra muita química para você conseguir descafeinar, tirar a cafeína do café. E ela falou que esse processo foi inventado, patenteado, acho que foi na década de 60 ou 70, e houve um grande movimento para se demonizar a cafeína, da mesma forma que se demoniza o THC. E aí a gente fez essa relação, porque ela falou assim, pô, rolou um grande movimento de demonização da cafeína, como se a cafeína fosse uma coisa a ser evitada e que fizesse mal. Ela falou, sendo que não existem estudos também científicos que comprovam que a cafeína ali que vem do café realmente, né, causa esse mal todo. O que se sabe são algumas cafeínas sintéticas, porque existe a cafeína sintética, que inclusive é vendida, né, na farmácia aqui no Brasil, e aquela que é vendido no alimentar, né, em lojas de suplemento alimentar. Eu tinha dado uma travadinha aqui, enfim, tô seguindo. Que são vendidas como suplemento. Essa cafeína, sim, que é sintetizada, ela pode trazer algumas reações ruins para a saúde, mas não existe. Ela falou, olha que coisa louca, porque na verdade a indústria acaba vilanizando, né? Acaba demonizando certas substâncias por interesse. Eu acho que isso talvez aconteça com o THC também. E essa indústria do CBD que tem, e aqui no Brasil a gente vê isso muito forte, né? Por causa dessa rola uma coisa que, nossa, CBD, tarará, não é nem maconha, gente, não é nem maconha, é CBD. Sim. E que nem foi muito criticado pelos ativistas quando saiu um filme aqui no Brasil, que uma das mães falava assim, infelizmente o CBD vem da maconha, mas se viesse do abacaxi, a gente ia plantar abacaxi. Mas não é infelizmente ele vem da maconha, né? Como é que você pode dizer isso? Tem tantas outras substâncias, por que você está demonizando as outras? Não, é por isso que às vezes a gente tem que lembrar que a cannabis é uma planta, né? Porque assim, as pessoas, assim, são 100 anos de fake news, né, com a cannabis. Então a gente tem que lembrar, de vez em quando, eu até postei hoje nos meus stories, eu falei assim, é uma planta, assim, então... simples, né? Tá ali já. Em relação, assim, a essa questão, né, do que você falou, assim, do Brasil, eu tô um pouco, assim, pessimista em relação ao governo, porque tem que ter um ambiente, né, igual assim, quando você vê aqui no Canadá, um governo liberal, que já era uma proposta de campanha, que já tinha uma indústria da cannabis consolidado bastante para poder exigir isso. Então, assim, eu acho que o primeiro passo que a gente teria que fazer no Brasil é uma união, né, da indústria da cannabis e também por isso que o processo de educação é importante e também da educação médica, porque, assim, enquanto não tiver, sei lá, uma associação dos médicos canábicos, que né, junto com os veterinários, e uma comunidade científica, porque assim, enquanto o próprio, como é que chama o órgão da medicina e do Brasil, dos médicos? O CFM. O CFM, ele não reconhece a cannabis. Então, assim, como é que a gente chega numa escala, né, de federal, sendo que nem o órgão responsável pelos médicos acha que cannabis funciona, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um trabalho dos médicos com os médicos, porque, assim, muitas vezes, tendo a experiência que eu tenho aqui de mercado, eu vou conversar com os médicos, eu sei mais que os médicos, porque eu tenho uma experiência daqui, mas, assim, eu acho que os médicos têm que ser educados pelos médicos, porque eu não tenho eu estudo ciência da cannabis, mas eu sou antropóloga, então, assim,
tem que ter médicos, e já tem médicos, né? Tem a doutora Carolina, que é super bacana aí no Brasil, fazendo um trabalho de educação dos médicos. Sim. E esse processo, ele também é muito social, que é você tentar desmistificar e tirar o preconceito que as pessoas têm com uma substância que tem 100 anos de fake news em cima. Então, assim, é um processo bem difícil, só com educação. É por isso que, assim, dentro desse mercado daqui do Canadá, igual você falou, precisa ainda de muita educação, dentro do mercado, principalmente. Porque, assim, eu converso com os representantes dessas marcas, porque você precisa de muito dinheiro para ter uma marca de cannabis aqui no Canadá, para ter uma dispensary aqui. Muitas pessoas me escrevem, eu queria investir numa dispensary no Canadá. Eu falo, gente, é $1 milhão por baixo. Uau! Então, assim, não é chegar e resolver abrir uma coisa aqui. Então, esse dinheiro vem de pessoas normalmente que não têm o conhecimento da cannabis, né? São pessoas que têm investimento, que são grandes empresas, que resolvem virar para o ramo da cannabis, porque veio uma oportunidade de mercado, mas não necessariamente elas têm conhecimento sobre a planta. Então, eu acredito assim, que no Brasil a gente precisa consolidar a indústria da cannabis. Quando a cannabis foi legalizada aqui, já tinha em Vancouver tinha mais de 100 dispensários. Então, assim, enquanto a gente não se reconhecer, não se apoiar e não criar uma indústria, é bem difícil do Estado reconhecer isso. Assim. Por isso que eu falo assim, que não é só apenas as associações que têm um papel. Nossa, deu uma pausada, voltou. Tá me ouvindo? Travou. Tá me ouvindo? Alguém me Eu tô ouvindo agora. Eu tô ouvindo. Tá me ouvindo, Mônica? Certo. Gente, tinha travado. Voltou, deu uma travada. Eu acho que é a minha internet. Vocês estão me vendo aí, né? Tá de boa. Só para concluir. Sim. Ai, meu Deus, vocês travou. Só para concluir. Aqui. Tô te ouvindo. Voltou, agora acho que voltou, Luna. Tá. Só para concluir essa parte. Não, eu ia falar então. Só pra não, completa. Você tá. Adoro. Não, eu ia falar aqui que eu acho esse trabalho de educação e principalmente vindo pessoas como você, assim, que estão dedicadas à pesquisa, o pessoal que é cientista, os médicos, eu acho que isso é importante que venha a galera da mídia também, os jornalistas. Eu acho importante ter todas as frentes trabalhando. E é uma coisa muito... eu acho que assim, é um trabalho meio que de quebrar pedra ainda, né? Principalmente quando a gente vê, quando você trabalha com educação e ainda é tido como fazendo apologia, né? Que era aquilo que eu estava te contando que aconteceu comigo. Que eu estou sendo processada por apologia devido a esse trabalho aqui e no Marihuana. Eu vou vir na quinta-feira, até já vou deixar o convite para a galera que está aí. Mas na quinta-feira eu vou estar aqui com o doutor Emílio Figueiredo, que é da Reforma, que é advogado. Ai, que bom. E que é o cara que está por trás aí dos habeas corpus aqui que estão rolando, que é também um grande pé na porta aí, uma manobra. Internet legal, gente. Eu acho que é a minha. Não sei se vocês estão me ouvindo. Não, Voltou, Luna? Tô ouvindo. Nossa, travou tudo. Voltou, Mara? Aqui. Eu tô te ouvindo bem. Mônica, tá ouvindo? É a minha que tá travando, então. Tá travando pra mim. Aí não aparece. Tá. Não, eu só queria dizer isso. Eu vou deixar o convite pra galera. Eu ia falar pra Luna também aí concluir a fala. A gente já tá um tempão aqui. Sim. Eu deixei a live salva, a primeira parte. A Luna volta depois também pra gente fazer mais. Eu quero que a gente fale especificamente dos terpenos uma hora dessas aí. A gente pode marcar, que é um assunto que me interessa muito. E é isso. Eu queria pedir para você concluir um pouquinho aí, Luna, e tamo junto. Eu só queria falar que a gente sempre, quando eu falo de pensar na indústria, a gente tem que incluir também
todo esse processo que já existe dentro das favelas, das pessoas que estão presas hoje por isso. Então, eu acho que isso é essencial, e isso faz parte da indústria da cannabis, a gente não pode não olhar para isso, e isso é uma parte que a gente tem que incluir no processo de legalização, porque não dá para fazer como aqui no Canadá, de regulamentar uma grande indústria, ou como está sendo feito no Brasil, que é trazer e importar, que assim, não entendo de onde veio essa ideia, mas assim, importar os produtos e não fazer isso dentro do Brasil, e ter essa coisa de base, que são as pessoas que já estão atuando isso no tráfico de drogas e tudo mais. Então, acho que tem que olhar para essas pessoas que estão presas hoje, eu acho que isso é essencial. E falar, gostaria de te agradecer muito pelo espaço, você é sempre uma querida. Pô, eu que agradeço, gata. Você já é da casa. Que ótimo. Abrindo marihuana, porque eu acho que esse processo da mídia com quem faz educação, com quem né, faz pesquisa, eu acho que isso é essencial. E acho que as pessoas... eu gosto muito de ver assim, você trabalhando, que você faz uma seleção das coisas que interessam muito assim, para o cenário brasileiro. Assim. Muitas vezes eu vejo matérias assim... sei lá, várias vezes sai 2 semanas seguidas, Mike Tyson, tanto que o Mike Tyson consome. Eu falo, mas e daí pro Brasil, sabe? Então, assim, é uma curiosidade, né? Entra ali no hall das curiosidades, mas tem outras discussões que a gente tem que puxar, né? E tem muita coisa acontecendo no Brasil, assim, eu gostaria, eu estando aqui fora, eu gostaria de ver muitas coisas em relação, assim, uma entrevista com um cara desse que está produzindo, ou uma mina dessa que está produzindo extração com um solvente aí, com um butano, e saber qual é a realidade, assim, né? Porque a gente sabe de algumas coisas, de pessoas, né, que a gente tem contato, mas, assim, a gente tem que expor esse cenário, sabe? Expor as dificuldades. Então eu gostaria só de agradecer esse espaço. É sempre ótimo conversar com você aqui, com o pessoal do Marihuana. Você é maravilhosa. Obrigada. A Luna é incrível, gente. Olha, entra lá, sigam ela lá, quem ainda não segue. Ela lançou essa cartilha específica para você que está aí querendo saber mais sobre óleo, né, Luna? Tá muito legal, cara. É só baixar lá, tem o link. Tem o link nas posts que a gente fez, que estão no Marihuana. Tem o link lá acessando o perfil da Luna também. Tá facinho de achar. E depois eu posso linkar aqui direto nos stories, mano. Eu esqueci, na verdade. Passou. Eu ia colocar o link aqui pra galera baixar. Eu vou colocar aqui depois pra vocês baixarem também. E, mana, tamo junto demais. Eu te agradeço muito pelo tempo. Você é maravilhosa, uma simpatia, sabe muito. A casa é sempre sua. A gente vai conversar de novo muitas vezes. E adorei. Muito obrigada por todo mundo que tá aí. E é isso. Nessa semana vão ter novas lives aí. O Emílio, a gente já combinou na quinta-feira de trocar essa ideia. Vai ser à noite. Vai ser às 9 horas. Eu marquei com ele. Eu vou confirmar o horário certinho e passo aqui. E a Luna volta em breve. A gente vai falar dos terpenos. É uma coisa que eu adoro. E você sabe muito mais. Então, vocês fiquem de olho aí que a gente volta em breve, né, Bruno? Né, Luna? Tamo junto, mana. Sim. Um beijo, querida. Valeu. Um beijo, galera. Desculpa a internet aí que deu umas travadas. É nóis. Tá tudo salvo aí. Até amanhã. Tchau, tchau.